Olá, Fael, boa noite. Eu me chamo Antônio. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos e digo que eu já vi muitas coisas nessas estradas do Brasil, como vultos, perfumes adocicados que exalam da cabine traseira do caminhão, animais desconhecidos nos matos, e tudo isso a gente só vê à noite, mas sempre pensava se tratar da minha imaginação ou do sono. Em 2009, eu transportava uma carga de soja para o Mato Grosso, então aproveitei a viagem e fui visitar uma tia minha, já que o trajeto era apenas 100 quilômetros da cidadezinha que ela morava. A minha tia Carmélia mora num povoado meio isolado e jura que anos atrás teve um acidente feio com um Opala cheio de jovens e todos morreram na hora. O povo diz que o carro ainda corre por aí como se repetisse o momento do desastre. Ela disse isso quando eu a visitava. Era coisa de um dia. Apenas faria uma breve visita, dormiria lá e iria embora assim que o sol nascesse. Aquilo me deixou sem chão na hora, mas preferi não me aprofundar. Comi alguma coisa, dormi na rede no quarto e tentei esquecer essa história. Eu já ouvi algo parecido com essa história, onde outros caminhoneiros contavam ver uma luz seguir o caminhão e desaparecer misteriosamente. Talvez fosse só invenção ou papo de estrada, mas eu não consegui descansar direito. Virei de um lado para o outro na rede e não me lembro quando peguei no sono. De manhã bem cedo, tomei um café e segui viagem onde ia descarregar a soja já perto de Rondônia. Fiquei hospedado em uma pousada e algumas semanas depois eu precisei fazer o mesmo trajeto no sentido oposto, saindo do interior do Mato Grosso rumo a Salvador, na Bahia. Eu tive um dia pesado, carregando fardos e ajudando no armazém, e só peguei a estrada no começo da noite. O meu plano era chegar num ponto de apoio depois da Serra do Araxá e dormir lá. Estava exausto, mas a transportadora estava com pressa e não tive escolha. Quase meia-noite, comecei a subir a serra, que é a parte mais tensa do percurso, com subidas longas e curvas fechadas. E numa dessas curvas, o meu farol pegou algo parado no acostamento. Na primeira olhada, eu achei que fosse um boneco ou um toco de poste, mas chegando perto, eu vi que era uma mulher. Ela estava parada com braços caídos ao lado do corpo, olhando para a estrada. As roupas eram escuras e o rosto não mostrava expressão. Eu pensei em parar para ver se precisava de ajuda, mas alguma coisa dentro de mim gritava para eu não fazer aquilo. Não havia nenhum outro veículo por perto e aquela pista era deserta, e a minha primeira suspeita foi assalto. Já ouvi histórias de gente que finge passar apuros para roubar caminhoneiros, mas ao passar por ela, eu senti um choque gelado na nuca, como se o meu corpo registrasse um alerta. Eu segui adiante, mas só de lembrar daquela figura parada, o meu cabelo ficava em pé. E de repente, eu ouvi um barulho na lataria, olhei pelo retrovisor e juro ter visto a mesma mulher correndo ao lado do caminhão, como se acompanhasse a velocidade. Isso tudo durou segundos, mas foi muito nítido. Eu não estava rápido, talvez uns 40 km por hora, mas ainda assim é impossível alguém correr a pé e seguir um caminhão desse jeito. Eu pisquei os olhos, olhei de novo e ela sumiu. Pensei, é o cansaço, tô delirando. Joguei um pouco de água no rosto, abri a janela e mais adiante, perto do topo da serra, veio o pior. Eu senti um peso no estribo do lado do passageiro, uma presença. Eu arrisquei um olhar de relance e quase soltei o volante. A mesma mulher estava ali em pé no estribo, segurando o puxador e me olhando, mas o rosto não parecia humano.
Era como se fosse literalmente de um lobo, com feições humanas, e nessa hora o meu coração quase parou. Tentei rezar, mas não lembrava direito as palavras. Só me veio à cabeça um versículo que a minha mãe repetia, que era: 1000 cairão ao teu lado e 1000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Fiquei repetindo aquilo sem parar. E quando criei coragem de olhar novamente, não havia ninguém. Cheguei no ponto de apoio tremendo, encostei o caminhão e, para ter certeza, eu dei uma volta em volta da cabine, procurando pegadas ou sinais de arrombamento que confirmasse o meu susto. E além de um fedor de cachorro molhado, não havia nada. Sentei na mureta para tentar me acalmar e acendi um cigarro. Na época eu fumava, hoje não mais. Alguns colegas me viram naquela situação e me perguntaram o que rolou. Eu contei que só tinha ouvido um barulho na carroceria. Uma amiga, a Silvia, ela chegou a brincar que poderia ser um lobisomem, pois todo mundo vê um lobisomem naquele percurso. Preferi ficar quieto para não parecer doido. Eu dormi muito mal aquela noite. E toda hora lembrava daquela figura e da sensação de pavor que não me largava. E quando voltei a Salvador, eu não falei nada na empresa. Segui trabalhando normalmente e mais algumas semanas depois, na safra de soja, eu precisei encarar a mesma estrada. Porém, desta vez, em comboio com mais 2 caminhões. Viajar em grupo costuma dar mais segurança. A ideia era sair de madrugada e atravessar a serra antes do calor apertar. Então, por volta das 2 da manhã, a gente foi alinhando na rodovia e cada um com seu rádio ligado para a comunicação. Eu vinha na segunda posição e tudo corria tranquilo. Até que o primeiro caminhão falou no rádio que tinha visto um boi solto no acostamento. Isso é bem comum. Então ficamos atentos e uns 10 minutos depois, nos meus faróis, eu enxerguei um vulto grande correndo na beira da pista. Poderia ser o tal boi, mas olhando melhor, não tinha certeza se era boi ou algum outro bicho. A forma parecia estranha, as pernas bem compridas, e a impressão era que aquilo chegava mais perto. Eu chamei o líder no rádio, mas ele disse que só via um animal grande e peludo, parecendo um gado, no meio da pista. E foi então que essa criatura atravessou a pista bem na minha frente. Eu pisei no freio para não atropelar, e o caminhão que vinha atrás de mim também freou. Aquele bicho andava no meio da pista, sem ligar para o barulho ou para a gente tentando desviar, e no impulso eu acelerei para ultrapassar, porque ficar parado ali era perigoso. E quando emparelhei, eu senti um baque seco na lateral do meu caminhão, como se algo tivesse saltado contra a carroceria. Entrei na contramão e quase perdi o controle na curva. Achei que a lateral fosse amassar, mas ao retornar à faixa, eu não vi nada nos espelhos, e nem sinal do animal e nem arranhões. Os meus colegas no comboio diziam que o boi continuava no acostamento e que não viram esse choque acontecer. Pelo susto, eu ainda estava parado com o caminhão. Então, aquela coisa olhou em nossa direção e só assim pudemos ver os seus olhos vermelhos como brasa. Parecia um boi, mas aquilo se pôs de pé, e não totalmente. Ele ficou bastante curvado, começou a rosnar como um cachorro e entrou para a mata. Eu fiquei com as mãos suadas no volante, o coração disparado. Então logo veio um uivo estrondoso de dentro da mata, e finalmente o líder deu o comando para sairmos dali urgente, e assim fizemos. Continuamos o percurso sem dizer uma palavra. E chegando a Salvador, eu contei o que rolou no escritório. O Flávio, o meu supervisor, me chamou para conversar.
Eu esperava que ele risse ou me mandasse procurar tratamento, mas ele disse que já tinha passado por algo parecido, vendo coisas estranhas de madrugada na mesma região. Comentou que vários caminhoneiros experientes preferiam não subir aquela serra à noite, pois existe uma lenda que diz que lá pelos altos da serra vive um casal de idosos, mas eles se transformam em lobisomens e atacam nas estradas à noite. Então o Flávio disse: eu vou tentar te transferir para outra rota. É complicado, mas eu não quero perder um bom motorista como você. Ele disse: eu já estava com medo de voltar e encarar aquele pedaço de estrada. Aquela sensação de perigo e ainda lobisomens, aí já era demais. Eu comecei a olhar cada sombra na estrada com mais atenção. Tentei rezar com mais frequência, pedi proteção ao meu pai e até conversei com o pastor da igreja da minha mãe. Algum tempo depois, o Flávio me ofereceu uma vaga para fazer outro trajeto ligado Barreiras a Goiânia. Um caminho bem diferente. Eu aceitei na hora. A mudança foi meio enrolada, mas acabou dando certo. Deixei o trecho da Chapada e nunca mais vi nada parecido. Ainda ouço histórias de gente que diz ter cruzado com esse carro antigo, com a tal moça no acostamento, com lobisomem e também com animais que simplesmente desaparecem. Eu tenho certeza que tem algo de sobrenatural por lá. Eu só sei que nas noites mais silenciosas, quando lembro do que vivi, eu sinto aquele arrepio de novo e prefiro não testar o meu destino. Tem lugar em que o mundo real se mistura com outra coisa que a gente não consegue explicar e nem sempre estamos prontos para enfrentar. Boa noite. Boa noite, me chamo Joana. Passei 3 anos internada em um hospital psiquiatra. Motivo: eu era esquizofrênica, mas não necessariamente, pois na verdade as vozes que eu ouvia era tudo real, mas vinha de um outro plano astral, bem diferente do que conhecemos. Enfim, passei 2 anos internada no Galba Veloso, em Belo Horizonte. Mas o que acontecia era os enfermeiros me doparem de remédios, e com isso eu não fazia mais nada a não ser dormir o dia todo. E quando acordava, ficava vegetando de um lado para o outro por efeito dos remédios. E só fui me curar de verdade quando a minha família me transferiu para um hospital espírita em Belo Horizonte, chamado André Luiz. E somente lá, os médicos e enfermeiros, que são todos espíritas, perceberam que o meu problema não era clínico, e sim espiritual. E com muito amor, dedicação, oração, sessões de hipnose e regressão, e também muitos passes, eu fiquei totalmente curada em 1 ano. Mas nesse período, eu conheci uma amiga que estava internada devido a traumas. A chamarei aqui de Isabel. A história dela e seu namorado lobisomem é bem peculiar. Mas depois de a conhecer muito bem, e também de saber que o resultado de sua hipnose e regressão apontaram como verídico a história dela, de fato, eu acredito. E agora contarei aqui exatamente como ela me relatou o ocorrido. Não parecia uma data comemorativa, mas parecia ser um amor incondicional para fazer aquele casal de namorados comemorar o primeiro mês de namoro com uma viagem de carro. Mas como o namoro foi bem aceito pelos pais da garota,
tudo se passou por entendido. O pai dela não confiava muito na viagem. Dizia que o rapazinho poderia estar mal intencionado e talvez se aproveitasse da sua filha. "Ah, já sou bem grandinha, pai", era o que ela dizia. O pai, teimoso ainda, deu um punhal à garota, mas ela, ignorando, jogou o objeto no banco de trás do carro e seguiu viagem com o namorado. O rapaz, Guilherme, se mostrava empolgado com a viagem. "Finalmente você conheceu os meus pais. Eu não vi a hora para esse momento chegar." A garota Isabel apenas balançava a cabeça e pensava: "Pois é, depois de você passar dias e noites me atazanando para virmos, já estava na hora desse momento acontecer mesmo." Mas ao mesmo tempo em que dizia isso para si mesma, ela segurava no colar de diamantes que o seu namorado a deu. E todas as loucuras que ela pensava foram causadas pelo que o povo falava, que ela namorava por interesse, mas isso não era verdade. Ela pensava calada no assento ao lado de Guilherme, contrariando ela própria ao agarrar a joia que ele havia lhe dado. Foi a pior coisa que eu fiz, namorar um cara rico, ela pensou. Ao mesmo tempo, ela tocava uma cicatriz em seu braço. Ela nunca disse a Guilherme o que tinha acontecido ou o que teria deixado aquela marca horrível nela. "No que você está pensando?" Guilherme perguntou a ela. E trêmula, ela respondeu: "Ah, nada, na nossa viagem. Você estava tão ansioso para essa viagem que nem ficamos para assistir aquele filme de terror que vai passar na TV. Hoje, os filmes de Sexta-feira 13 são os melhores." "Precisava me lembrar que hoje é Sexta-feira 13? Ele perguntou indiferente. "Já está quase anoitecendo e não chegamos nesse lugar. Falta muito para chegarmos?" "Um pouco." "Que tal se bebemos alguma coisa antes de chegarmos?" ele disse, já pegando as cervejas. "Ah, não é uma boa ideia. Além do mais, você nem bebe." "Vai, Bel, por favor. A viagem está um tédio, só." "Ah, beleza então." Ela pegou só uma cerveja e o casal seguiu viagem. Já estava quase anoitecendo. A lua já mostrava o seu vislumbre por detrás das árvores, e o frio consumia cada centímetro quadrado daquele lugar estranho. Ela estava com medo, mas não sabia do que. E para afastar aquele clima sombrio, ela logo perguntou com a cerveja na mão: "Por que você está comigo? Você me ama de verdade?" Ele ia responder e tudo ficou escuro de repente. Mas aos poucos, o brilho da lua cheia ficava mais nítido para a namorada. Ela sentiu seu rosto molhado. E quando ela teve noção do que acontecera, ela resumiu que seria sangue. Começou a chorar e viu seu namorado do lado de fora do carro, lá na frente, deitado com o corpo virado para baixo. Ela gritou pelo nome do namorado e com muita dificuldade conseguiu sair do carro e foi até o local onde estava ele. Ela o virou e ele não estava muito machucado. Por isso, a moça tentou acordá-lo, mas sem sucesso. Arrastou o corpo até próximo ao carro e prometeu conseguir ajuda. Em um ato de amor, ela retirou o colar do pescoço e colocou nas mãos dele. E chorando, ela partiu atrás de ajuda. Lembrou-se dos celulares e foi até o carro novamente, mas não encontrou rede alguma e não achou o celular de Guilherme em lugar nenhum.
e assim correu em meio à floresta. O desespero por ajuda cessara o medo que devia estar sentindo, e não precisou andar muito para encontrar uma casa lá perto. Sem pensar duas vezes, ela correu até lá e bateu a porta, sem se tocar da besteira que estava fazendo. Enquanto rezava para alguém abrir a porta, o frio e o medo consumiam cada milímetro do corpo de Isabel. A sua roupa estava imunda, o rosto lavado em sangue e os braços arranhados. Ela batia na porta repetidamente e com muita força, mas ninguém ouvia. Ela saiu do alpendre e ficou em frente à casa olhando para cima, com a esperança de ver alguém. E não dava para definir se as luzes estavam acesas. E de repente, um clarão se mostrou com tanta força no céu que Isabel se assustou. O clarão veio seguido de um trovão que a fez tremer dos pés à cabeça. E como por um impulso, ela correu em direção à porta e a bateu com tanta força que ela se abriu violentamente. E em seguida, ela se assustou com o que viu. Bem, era uma escuridão total. Ah, deve ser um local abandonado, ela dizia para si mesma. Mas entraria mesmo assim, pois poderia haver alguma coisa ali que a ajudasse. Mas com tudo escuro, não teria chance de encontrar qualquer coisa. A lanterna no carro, ela pensou enquanto virava-se rapidamente para correr em direção ao veículo tombado. E foi o que fez, e assim deixando a porta escancarada. Correu até o carro e ao chegar lá, revirou tudo até que encontrou o objeto. A lanterna estava com a luz um pouco fraca, mas ajudaria. Ela segurou a lanterna com força e preparou-se para voltar a casa. E foi quando percebeu algo que a fez paralisar. O seu namorado não estava mais ali. Ela pensou que talvez ele foi a procurar na floresta. E ficou preocupada, mas achou melhor continuar com o plano de pedir ajuda na casa. As nuvens cobriam aquele luar que estava tão brilhante algumas horas atrás, e o som ensurdecedor dos trovões fez com que Isabel corresse o máximo que podia em direção da casa. E quando chegou, percebeu que a porta estava fechada, e não aberta como ela havia deixado. Mas esse detalhe foi desconsiderado. Ao entrar, ela viu que os móveis estavam empoeirados, quebrados e jogados pelo chão. Isabel, com a ajuda da lanterna, encontrou o interruptor. Mas ao acionar, nada aconteceu. Ali realmente era uma casa abandonada. Uma coisa que ela conseguiu notar, o que seria praticamente impossível de não perceber, foi o cheiro horrível que emanava do local. Um odor de carne podre ou algo parecido. Ela continuou apontando a lanterna pela casa. As paredes e o chão estavam manchados de algo em um tom rubro. E logo ela se deu conta que era sangue. Havia uma escada que levava ao segundo andar. Agora ela já não sabia mais se continuava a explorar a casa abandonada ou se voltava para procurar o namorado lá fora. Ela achou que talvez ele não devesse estar muito longe. Era o que ela achava. E sem saber mais nem o que pensar, ela decidiu subir a escada. Não tinha outra escolha. Os degraus estavam manchados e sujos de restos de alguma coisa, e o corrimão estava quebrado em algumas partes. Até
que em um certo degrau ela encontrou algo que lhe pareceu familiar. Um colar de diamantes. Era o mesmo que o seu namorado havia lhe dado. O mesmo que ela havia deixado com ele. E agora ela sabia que o seu namorado estava ali na casa. Isabel, com um sorriso leve e singelo no rosto, correu pelos degraus. Quando viu, no topo da escadaria, alguém. Neste momento, mais um raio correu no céu e ela pôde ver que se tratava de uma figura humanoide. Uma criatura com pelos marrons, cabeça de cachorro e olhos vermelhos. A luz do relâmpago foi o suficiente para ela perceber que aquela criatura tinha um focinho de cachorro e dele saltavam enormes dentes pontiagudos. E da boca daquela fera escorria uma baba grossa. A criatura era mais alto que ela e deveria ter por volta de 2 metros de altura. Os olhos de Isabel se abriram extremamente, assim como a boca, e a sua expressão de horror provou a ela mesma a besteira que ela fez. Então ela correu para a floresta, sabendo que aquela criatura estava lhe perseguindo. Ela sabia que não conseguiria fugir e temia que aquela criatura estranha cruzasse com seu namorado em algum momento. Aí seria o fim dele. Enquanto corria, ela pensava no namorado e achava que ele já deveria estar morto naquela hora. Ela pensou no sangue, no colar e pensava na cerveja responsável pelo acidente. A sua cabeça processava informações que a deixava cada vez mais atormentada. E então, no meio de tantas coisas na consciência, ela lembrou do punhal que o seu pai havia lhe dado. Então, ela teria que pegá-lo, pois poderia ser útil. Ela pensou que só precisava correr até o carro, pegar o punhal e correr rumo à floresta novamente. E assim, ela tomou um fôlego e correu. E depois de muitas quase quedas, a jovem chegou ao carro e pegou o punhal. Mas quando terminou de fazê-lo, ela viu que aquela fera assassina vinha em sua direção. E então ela correu rumo à mata. De repente, o cansaço mostrou-se presente em seu corpo. Então ela se escondeu atrás de uma árvore e tapou a boca com a mão. E pelo barulho pesado nos passos, aquela coisa estava próxima. Ela sentiu tanto medo que as suas pernas estavam paralisadas, como se ela tivesse usado toda a energia com a corrida que fez pela floresta. Ela ouviu um barulho de um uivo estridente que lhe cortou os ouvidos, e o barulho das garras afiadas daquela coisa em contato com os troncos das árvores. E se aquilo queria provocar medo nela, havia conseguido. Isabel correu, pois não aguentou de tanto anseio, mas não sabia nem de onde havia tirado forças para mover as pernas. Mas após poucos segundos de fuga, ela tropeçou, caiu e a vista ficou turva. Acordou em um lugar diferente, mas pelas paredes e chão manchados, ela já sabia onde estava. A jovem tentou se mover, mas sem sucesso, pois estava amarrada em uma cadeira. Gritou por socorro feito uma maluca, mas não obteve resposta. Ela ouvia risadas, sussurros e lamentos que pareciam vir de trás das paredes, pois não via ninguém no lugar onde ela se encontrava. Isabel olhava à sua volta e não entendia o que estava acontecendo.
pois havia muitas velas acesas sobre a mesa e no chão, além de um desenho estranho nas paredes e no piso, onde havia uma estrela de 5 pontas. O corpo dela suava frio e a sua cabeça tremia, como se ela fosse uma demente mental privada de um hospício. Lembrou-se do punhal. Ela o havia colocado enfiado dentro da parte de trás da calça jeans. E por um milagre, ele ainda estava lá. Justamente quando preparava-se para romper as cordas, ela ouviu o barulho de passos vindo do andar de baixo. Achando que talvez pudesse ser aquela criatura, ela pegou a faca com pressa. E de jeito distorcidos, ela tentava cortar as amarras, o que não era fácil. Agora, os passos estavam mais perceptíveis, e uma figura encapuzada se mostrou para Isabel. Ela implorava a Deus para que aquilo não a machucasse. A voz já falhando de uma mistura de cansaço e medo. E desta vez, com uma faca, o encapuzado começou a andar em volta da cadeira onde a vítima estava amarrada. E assim, passando a faca pelo seu pescoço, rosto e braço, causando pequenos arranhões. Isabel chorava, gritava e se retorcia na cadeira, quando ouviu uma voz familiar que disse: "Isabel." Ela, intrigada, respondeu por instinto: "Guilherme, é você?" "Sim, meu amor, sou eu", disse o encapuzado, retirando o capuz negro da cabeça e revelando a sua verdadeira identidade. "Então era você. Você me fez passar por isso tudo." Ela não estava entendendo nada. Neste momento, o namorado de Isabel, que revelara ser o verdadeiro perseguidor dela, disse com um sorriso de felicidade no rosto: "Você é muito idiota. Você não desconfiou de nada. Você achou mesmo que eu te levei para viajar em uma sexta-feira 13 à toa? Acha que o carro tombou aqui perto da casa, do nada? Achou que era um amor tão forte para acontecer em uma viagem para comemorar o primeiro mês? Ou também achou que eu estava afim de você?" Sorriu logo em seguida. "Nem pensar." Isabel ainda não entendia nada. Olhava para os lados e tentava discernir o que passava. Então, na tentativa de compreender, ela olhou para o pentagrama no chão, desviando a visão ao namorado. "Ah, o pentagrama? Bem, eu vou te contar tudo. A minha mãe foi vítima de um ritual feito por uns malucos enquanto estava grávida de mim. Ela foi sacrificada e eu fui concedida ao demônio que eles invocaram. Agora eu estou condenado a me transformar em uma criatura que vocês chamam de lobisomem. Porém, não é uma transformação normal. Esse demônio me possui em noites de lua cheia e a metamorfose ocorre. E daí eu carrego essa maldição e me transformar em bicho. É horrível. Mas para isso não acontecer mais, eu fiz um trato com o demônio. E nesse trato, eu deveria sacrificar você, e ele prometeu ir embora." "Por que eu?" Chorando de ódio, perguntou Isabel. "Porque você é virgem. E eu só posso sacrificar uma moça pura de corpo. E assim, adeus maldição de me transformar em lobisomem. Estarei livre dessa praga. E assim, poderei viver como uma pessoa normal." Mal ele terminara de falar, Isabel se levantou da cadeira.
pois ela conseguira cortar as cordas enquanto ele falava. E então enfiou o canivete em sua perna. Guilherme gritou de dor e a coitada correu, tropeçando, caindo e levantando, mas conseguiu chegar do lado de fora daquele lugar. E mesmo com a perna banhada em sangue, o homem encapuzado já estava atrás dela. Ela olhou para trás e, pela luz dos relâmpagos, ela viu aquele homem se transformar em lobisomem. E novamente começou a perseguição pela floresta. Não havia carro para fugir. Ela teria que se esconder ou se cansaria de tanto correr. Então sentou-se atrás de uma árvore. Já havia parado de chover e a lua cheia já iluminava tudo, o que não era muito bom para ela. Porém, ela encontrou algumas pedras atrás da árvore. Era a sua chance. Ela tratou de pegar algumas pedras e se preparar para caso a criatura a encontrasse. Ela já podia ouvir a respiração ofegante e os passos pesados da criatura sobre as folhas molhadas no chão. O coração dela pulsava cada vez mais forte. E ela já planejava o movimento para acertar a pedra de modo certeiro na cabeça da criatura. E mesmo sabendo que uma pedrada não faria efeito nenhum naquele ser monstruoso, ela não tinha outro plano. Para o seu medo e pavor, aquela criatura começou a falar com uma voz demoníaca. Não adianta esconder, eu vou te achar. Ela notou que aquilo estava muito próximo, pois já era possível ver a sombra enorme da criatura projetada pela lua. Ela se preparou com a pedra na mão, e quando a fera estava perto, Isabel lançou a pedra com toda a sua força. A pedra pegou em cheio no focinho da criatura, mas isso só deixou a fera mais furiosa. Então ela correu com todas as forças de volta à casa, pois lá talvez ela encontraria algo para ajudá-la. Enquanto isso, a fera se pôs de pé e correu em sua direção. Era como se aquela criatura estivesse brincando com ela, pois se aquilo quisesse realmente a pegar, já teria feito em instantes. Já na casa, ela procurava algo, como uma barra de ferro ou uma faca. Ela sabia que seria muito improvável de encontrar algo com que ela pudesse se defender, já que a criatura não fez nada para impedir a sua fuga para fora das árvores na floresta. Isabel subiu ao segundo andar da casa, pois ele poderia ter deixado a faca que fora enfiada em sua perna jogada por lá. E foi quando, do segundo andar, ela foi capaz de ouvir os passos lá de baixo. E ainda não tinha encontrado nada com que pudesse se defender, pois o punhal não estava lá. A porta se abriu e a criatura entrou. A coisa correu por detrás dela e a agarrou pelos cabelos. Ela já estava cansada. A criatura deu uma risada assustadora e disse: Você é muito frágil. Eu não te golpeei na floresta, pois poderia te matar. Então deixei você correr, pois sabia que você vinha pra cá. E aqui era onde eu precisava de você. A criatura deu uma patada em Isabel e ela caiu tonta no chão. E em seguida, os pelos do corpo daquela coisa foram caindo, assim como seus dentes. E aquela forma monstruosa dava lugar ao Guilherme,
Ele, totalmente sem roupa, pegou Isabel e a levou para dentro daquele pentagrama desenhado no chão, cercado de velas. Pegou a faca que ele havia escondido em um vão da parede e a colocou no pescoço da garota. E então ele começou a dizer palavras incompreensíveis e estranhas. Isabel percebia que as velas tremiam, assim como os móveis jogados no chão. Bem, faltava poucos minutos para a meia-noite. E ao terminar de pronunciar aquele dialeto, Guilherme preparou a faca para realizar o sacrifício. E foi neste momento que Isabel virou-se, empurrou o namorado e gritou: "Eu não sou mais virgem!" Sem entender nada, Guilherme mudou a fisionomia e ela continuou: "A cicatriz no meu braço foi o meu ex-namorado quem deixou em mim. Ele me agredia e um dia ele abusou de mim. É por isso que o meu pai estava preocupado com essa viagem ridícula. Então pode me sacrificar, mas eu não vou valer nada pra você." Ela sorriu ironicamente. "Seu idiota!" Guilherme não conteve o ódio e avançou com fúria para cima da namorada. Mas antes de alcançá-la, algo demoníaco o puxou pela perna. Era uma criatura horripilante, muito magra e de olhos vermelhos cintilantes. A criatura possuía uma pelagem escura pelo corpo. Estava encurvado e a sua cabeça era como a cabeça de um lobo. Aquele vulto agarrou Guilherme e em seguida mutilou o corpo dele. E após espalhar o sangue de Guilherme por todos os cantos da casa, olhou para Isabel logo em seguida. E quando os olhares se cruzaram, a garota sentiu as suas costas queimarem, como se uma faca tivesse sendo passada nela com força. Então ela gritou tão alto que o barulho ecoou pela casa e a criatura sumiu misteriosamente. Isabel saiu tranquilamente da casa, caminhando com passos lentos e uma expressão tristonha. Ela estava cansada, mas não sentia mais medo e não sabia o porquê. Depois de várias horas, o sol já estava quase fora da linha do horizonte, quando um carro passou e a motorista viu o corpo da garota caído no chão e parecia sem vida. A mulher parou o carro e colocou com muita dificuldade o corpo ainda vivo de Isabel dentro do veículo. E antes de partirem, a dona do carro não pôde deixar de notar algo estranho nas costas de Isabel. Lá havia um desenho feito com algo pontiagudo. Era um pentagrama. Então foram embora. A mulher deixou Isabel em um hospital. Ela permaneceu várias semanas internada. E quando saiu do hospital, ela foi direto para o Hospital Psiquiatra André Luiz, que fica em Belo Horizonte, e conhecia a sua história. Boa noite. Boa noite. Vou me identificar aqui como Júnior. Bem, eu já mandei um relato para vocês.
Então vamos lá. Isso ocorreu há pouco tempo, entre o município de Pedra Branca e Tauá. Mais precisamente na estrada que liga a Vila Bom Jesus e Cruzeta. Cruzeta, Pedra Branca e Bom Jesus faz parte de Tauá, um município do Ceará, que fica aproximadamente a uns 12 quilômetros de onde moro para Bom Jesus, pois eu moro em Cruzeta. Bem, na verdade, os meus pais moram em outra cidade e eu estou aqui a passeio. E por coincidência, eu encontrei um amigo que também estava de férias, e vou chamá-lo aqui pelo seu apelido, que é Lenga. Eu estava no meu carro, que é um Fiat Uno. Então, decidimos ficar rondando a cidade para conhecer melhor o lugar. A cidade estava um verdadeiro deserto, e não havia nada de interessante, e nem mesmo os barzinhos estavam abertos. Aquela noite estava muito agradável, e eu não queria de forma alguma ficar em casa. Então parei o carro na praça da cidade, que também a mesma estava praticamente deserta. E havia somente um trailer de hambúrguer do outro lado da praça, e umas 3 pessoas lanchando ali. Ficamos ali na praça conversando um pouco, até que aparece uma amiga nossa. Ela se chama Keila e estava por ali à toa. Ela disse que conhecia um barzinho movimentado, onde poderíamos ir beber e comer um tira-gosto. Perguntei a ela onde era esse tal barzinho, e ela disse que ficava na saída de Bom Jesus. Então, logo eu saquei onde era o tal barzinho, e disse que não seria uma boa ideia, pois a minha ex-namorada costumava frequentar aquele lugar, e se ela estivesse lá, não seria um clima agradável. Bem, a Keila disse que era improvável dela estar lá, pois ninguém fica 24 horas em um bar. A última coisa que eu queria na vida era encontrar aquele traste da minha ex. Mas mesmo assim, fomos para esse tal barzinho. Passamos por uma estradinha de terra, sem iluminação alguma. A estrada era bem esburacada e cheia de mata-burros. Mas como eu sou um bom motorista, eu não tive dificuldades de passar por ali. E somente depois de 20 minutos que chegamos neste tal barzinho. Bem, aconteceu exatamente como eu disse. Assim que chegamos no barzinho, havia cerca de 12 pessoas ali. E entre as 12 estava a minha ex-namorada com o seu atual namorado. De certa forma, fiquei até feliz, pois estando com um namorado novo, ela não me encheria o saco. Bem, lê do engano. Chegamos e sentamos os meus amigos e eu em uma mesa fora do bar, bem afastada da mesa da minha ex. Conferimos quanto tínhamos de dinheiro e optamos por comprar 12 latão de Skol e uma porção de costela com torresmo. E como eu estava dirigindo, de certa forma, eu não podia abusar da bebida. Então, eu não tomaria mais que 3 latão. Fui fazer o pedido no balcão e lá estava o namorado da minha ex. E quando ele me viu, ele voltou para sua mesa e de lá ele gritou para o atendente: "Rapaz, traga pra mim uma tequila da mais cara, porque hoje eu tô pro crime. Eu tô a fim de matar um corno." Eu comecei a rir e disse pro atendente: cuidado pra não levar calote, porque esse aí não tem nem onde cair morto." Fiz o meu pedido, que deu R$120, e assim eu paguei com uma nota de 200 e disse pro atendente ficar com o troco de gorjeta.
E quando voltei para minha mesa, ainda escutei uma risadinha de deboche da minha ex. Mas eu não liguei. Então, aproveitei para zoar com ela também. A minha amiga Keila era muito mais bonita que a minha ex. Então, quando começou a tocar Déjà Vu, a chamei para dançar comigo. Ela entendeu a minha jogada e fez questão de dançar comigo bem perto da mesa da minha ex. A minha ex fingiu não ligar, mas eu sabia que ela estava explodindo de raiva. Então, para provocar mais ainda, eu dei um beijo na Keila bem na frente dela. E nessa hora ela se levantou e gritou para mim que o meu estava guardado. E eu disse bem alto: "Está guardado sim. Por quê? Está a fim de ver? Eu me engraço é com esse seu namorado, que beija a mesma boca que chupava o meu brinquedinho." Nessa hora, o namorado dela ficou com uma cara como se quisesse me matar ali mesmo. Mas logo, ele saiu atrás da sua namorada. A Keila me disse que eu fui longe demais e que esse cara poderia voltar com uma arma ou com outros amigos para se vingar de mim. Eu disse para ela relaxar e curtir o déjà vu, o que pensa que eu sou. Então, dançamos por uns 30 minutos e quando o meu pedido ficou pronto, voltamos para a minha mesa. Comemos e bebemos e depois fomos embora. A partir daqui, as coisas começam a ficarem estranhas. Era por volta de 2 da manhã e quando saímos do bar, passamos por aquela estradinha de terra com os mata-burro. Eu tive a leve impressão que algo me perseguia pela mata ao redor da estrada. A princípio, eu achei que era o efeito da bebida. Mas os meus amigos também estavam vendo aquilo e estavam apavorados, pois eles diziam ver algo que corria na mesma velocidade do carro. E por mais que eu acelerasse dentro do possível, aquele vulto conseguia acompanhar o carro pela mata. E quando chegamos no mata-burro, eu tive que diminuir a velocidade do carro, quase parando. E foi aí que a criatura se revelou para nós. Aquilo saiu do mato e parou na frente do carro. E o que posso dizer que aquela coisa, com certeza, não era deste mundo. E ao contrário do que muitos dizem, que o lobisomem tem focinho, bem, aquela criatura não tinha. A fera tinha uma boca normal, porém os seus lábios eram roxos, assim como a pele do seu rosto era arroxeada. O seu nariz eram 2 buracos subindo, os olhos amarelos e o resto do corpo era somente longos pelos, exceto nos peitos e no rosto que a criatura não possuía pelos. Aquilo era enorme e deveria ser mais alto que eu, e também era muito forte. Aquele ser começou a urrar feito louco e a socar o carro. E a cada golpe no carro, o carro se balançava todo. E os meus amigos estavam chorando de tanto medo. A única coisa que passou na minha cabeça foi buzinar. E quando eu fiz isso, a coisa começou a gritar, tentando tapar os ouvidos e sacudindo a cabeça. Os seus gritos eram algo pavoroso. Então, o Lenga, que estava do lado do carona, colou a mão na buzina do carro, enquanto eu tirava o carro do mata-burro. A criatura se afastava, mas não saía da frente do carro. E assim que eu saí do mata-burro, eu acelerei e bati na coisa. E aquilo logo caiu para a lateral do veículo. A fera não desistiu e continuou perseguindo o carro. Mas quando chegamos no asfalto, eu coloquei 120 por hora. E a coisa ficou para trás.
Quando avistei um posto de gasolina, logo parei e os meus amigos foram até a loja de conveniência para tomarem uma água, pois eles estavam tremendo de tamanho que foi o susto que passamos. Eu disse ao frentista para colocar R$ 50 de álcool no carro. E ele me perguntou se os meus amigos estavam bem. Eu disse que não, mas que eles ficariam bem. E para minha surpresa, ele me perguntou o seguinte: por acaso vocês não toparam com nenhum lobisomem na estradinha que segue para o Saboeiro não, né? Nessa hora, o meu sangue gelou e perguntei como ele sabia. Daí, ele me contou que era normal as pessoas que passavam por ali aparecerem no posto e relatarem este fato. Em seguida, ele me deu as supostas características da pessoa que se transformava nessa fera. E todos os detalhes que ele falou bate com o namorado da minha ex. Bem, eu não posso afirmar se de fato era ele, mas tenho quase 100% de certeza que era o safado, sim. Eu não quero nunca mais graça, nem com ele e nem com ela. Mas juro que se qualquer um dos dois cruzarem o meu caminho novamente, não vou dar oportunidade e nem tempo dele se transformar. Já vou meter bala sem perguntar nada. Boa noite. Olá, eu sou o Diego, o mesmo que enviou o relato denominado pelo canal como a Irmandade dos Lobisomens. Eu venho desta vez a pedido de alguns que comentaram no relato anterior para falar sobre vampiros, dizer se existe algo a respeito de alguma irmandade ou algo do tipo em relação a este assunto. Pois bem, como eu contei no relato anterior, eu pesquisava e estudava a fundo o sobrenatural, sempre buscando separar a realidade da ficção. E irei aqui relatar frutos dos meus estudos e vivência, contando também o que eu aprendi com a lobisomem que se chama Salete. Apenas lembrando, eu citarei as referências de onde saíram tudo o que estou dizendo e deixarei claro quando é conhecimento adquirido por estudo e o que é minha própria vivência. Bem, deste modo eu peço que compartilhem o link desse vídeo para ajudar o canal a transmitir conhecimento, pois as coisas, em grande maioria das vezes, não são o que parecem. No início de tudo, na busca por compreender esse ser tão folclórico que consta em todos os cantos do mundo, países e folclores locais, eu sabia que era impossível não haver um fundo de verdade. Então comecei a estudar a origem do vampiro em cada continente e país, pois há diversas versões. Tem as versões de Judas Iscariote, que iniciou a lenda de ser amaldiçoado e a vagar eternamente pela terra por ter traído Jesus Cristo. E a versão do Homem Morcego da Indonésia. E tem também os carniceiros, os Growls, o Drácula da Romênia. E enfim, partindo desse ponto, eu compreendi melhor o ponto de início de tudo isso, o que facilitou as minhas pesquisas e investigações. E este ponto era a alimentação de todos. Um vampiro, ele é voltado a se alimentar do jugo da vida, o sangue, em busca da longevidade, e não da juventude. Realmente, como muitos podem pensar ao início, o estudo pela Elizabeth Bathory, por exemplo. Bem, mas eu não vou comentar cada caso. Eu vou me ater apenas a apresentar os fatos até a conclusão. Porém,
Ao se pesquisar, você vai se esbarrar cedo ou tarde nos vampiros astrais. Estes são os mais comuns e mais assíduos, podendo ser conscientes e inconscientes. E eu também não vou me prolongar nisso. Mas é bom deixar claro que não é desses a quem me refiro, mas podendo sim, um vampiro mesmo, ele vampirizar pelos dois meios. É o que ocorre sim, e vocês irão entender mais para frente. Partindo, o que separei e sintetizei o assunto a partir dos pontos em comuns de todos eles. Fica mais fácil eu ir atrás de cada parte mais realista disso tudo. Porém, sair atrás disso pode lhe mostrar que a realidade pode ser muito pior que a ficção. E esse foi o caso sem sombras de dúvida. A primeira fonte de fato que me aproximou do que realmente é o vampirismo veio do livro Filhos do Fogo, do Daniel Mastral. Mas até hoje eu não pude confirmar oficialmente o que foi dito nesse livro em forma de testemunho, e nem mesmo a identidade real do Daniel Mastral, que mesmo havendo fotos dele, o nome verdadeiro dele e até mesmo um canal no YouTube, segue um mistério. E por essa falta de confirmação a respeito do testemunho dele e da pessoa dele em si, começa a cair em descrédito. Porém, o relato ele foi confirmado pela Salete. Como eu disse, a Salete é a lobisomem do relato anterior. O relato no livro foi algo estarrecedor e perturbador, onde uma seita, onde esse Daniel Mastral pertenceu, que alegava firmemente praticar um ritual de sangue que aumentava a longevidade e o vigor de modo virtuoso, que consistia em sacrificar um anjo. O termo anjo ele denominava crianças entre 4 e 8 anos, em ritos específicos e meticulosos, como coletar o sangue, os ossos, fêmur e o crânio. E eles dilaceravam esses ossos ao chegar ao ponto de uma farinha, que era misturada ao sangue coletado durante o sacrifício. Então, posto a mistura em um cálice, ele passava de mão em mão entre os presentes, onde todos bebiam. Mas como informado por não achar confirmação na obra e nem sobre quem a escreveu, eu deixei de lado, até que conheci Salete, que me transmitiu muito conhecimento. E um deles batia perfeitamente no que estava relatado no livro. Em um dos encontros com Salete, ela me disse: hoje comentávamos no clã como os filmes e séries que usam de vampiros hoje em dia buscam tornar esse monstro demoníaco um ser belo, atraente e sedutor, pois quando na realidade eles são demônios que pisam nessa terra com as suas práticas imundas. Salete me contou que inclusive não era necessário ser um anjo para servir ao propósito deles, bastava ser uma pessoa saudável, sem vícios, e isso já bastava para o ritual da longevidade. E tudo isso, desde o estudado ao que Salete me ensinou, confere com os relatos e contos que vampiros na Idade Média buscavam sempre crianças e bebês para se alimentarem. Inclusive na obra, tanto como o filme e livro de Drácula de Bram Stoker, em 2 cenas e passagens do livro, relata a preferência desses seres pelas crianças. Indo mais a fundo e buscando de onde poderia ter surgido os preceitos para tal horrendo ritual, eu achei um conteúdo a respeito da Ordem Rosa Cruz, uma antiga ordem semelhante ao que é a maçonaria, porém muito mais antiga. Data-se de períodos bem antes a Cristo, nos primórdios egípcios, que contava que havia um ritual de louvor e adoração à vida, que consistia em coletar o sangue da menstruação de virgens e o ingerir em uma espécie de ritual, e novamente coletado em um cálice de ouro ou bronze polido, muitas vezes adornado com pedras preciosas, que passava de mãos em mãos dos ali presentes para serem bebido, um gole de cada vez.
a um autor alemão, da Rosa Cruz. Ele diz de um rito muito antigo. Inclusive, ele escreveu uma das poucas obras existentes a respeito de um caso de vampirismo ainda no século XIX. Esse é o autor Franz Heitzmann, que escreveu a obra A Autêntica História de um Vampiro, porém com um cunho mais espiritual. Apenas uma boa leitura muito interessante, mas que não se encaixava plenamente aqui. Mas antes que saiam condenando, dizendo ou até fazendo besteira quanto à Ordem Rosa Cruz, eu informo-lhes que a Ordem se dividiu em alguns ritos, assim como a maçonaria possui muitos ritos, e os ritos mais antigos se perderam no tempo. O que temos hoje aí em muitas cidades pelo país, principalmente no Grande Templo de Curitiba, no Paraná, da Ordem Rosa Cruz, são grupos filosóficos de estudos cósmicos e místicos que praticamente 99% nunca nem sequer ouviu falar desse ritual e costume praticado há milênios antes, e nem mesmo quem foi Franz Heitzmann. Eu digo isso com firmeza, pois eu conheço diversos membros dessa ordem. Eles afirmam que são extremamente leigos, para não dizer ignorantes. Estou escrevendo esse relato nesse momento, pois mais um indício forte se mostrou bem recentemente: o caso dos corpos de crianças encontradas mortas em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e o suposto ritual satânico em que elas foram mortas. Embora o caso já tenha diversas reviravoltas, o ponto a ser notado é os restos mortais que foram encontrados faltando o crânio e o fêmur, e assim como o relato mais acima, com as devidas fontes, e nesse caso parece ter havido envolvimento de políticos. O que quero que sirva de alerta a todos que estão ouvindo isso, pois eu lhe afirmo que existem vampiros desse cunho em todas as cúpulas políticas do mundo, mas no Brasil é mais escancarado, pois quando saiu a proposta de criação de um sistema integrado de desaparecimento de crianças no país, que facilitaria muito para resolver os casos e localizar as crianças, certos políticos votaram contra, e isso tornou esse país, junto com países da Indonésia e Índia, que mais tem casos de desaparecimentos de crianças sem solução do caso. Eu peço que pesquisem os que votaram contra e façam uma relação com os casos relatados aqui. E se isso não os basta, eu vou mais além. E cito o finalmente morto David Rockefeller, bancário, multibilionário, com dezenas de influências políticas, que fez 6 transplantes de coração. E consta que ele participava de rituais do tipo, assim como esporádicas transfusões de sangue, tudo ocorrendo de maneira velada na sua ilha particular. Eu quero lembrar também do recente relato do ator e diretor Mel Gibson a respeito de práticas como esta em Hollywood, que consta os 2 tipos de vampirização, astral e sanguíneo combinados. Porém, não se enganem achando que eles estão apenas em altas cúpulas, pois a Salete mesmo me mostrou uma pequena localidade na área rural do Vale do Itajaí, que era uma pequena vila composta por pessoas aparentemente humildes, simples e pequenos agricultores, mas que praticavam tal prática vampírica e estavam prestes a serem desmantelados. Mas como todos sabemos, tudo tem um preço. Estes vampiros todos um dia foram humanos, e este ritual de longevidade, embora os permita prolongar a sua estadia nesse plano e vigor, isso apodrece as suas almas e causa também mudanças físicas. Como disse antes, juventude e jovialidade não é atingida com essas práticas. Em alguns casos ocorre, porém, por um curto espaço de tempo logo após a prática, mas em sua maior parte do tempo é como se a humanidade já morta daquela pessoa entrasse em estado de putrefação, e o que assumisse no lugar seria traços mais semelhantes a de um demônio.
Vendo as fotos do David Rockefeller, isso pode ficar mais evidente. Eu quero ressaltar o que Salete me disse. Filmes e séries não estão aí para lhe informar de nada. Eles existem para propósitos contrários a isso, que são lhes entreter, desinformar e lhes alienar, e consequentemente te tornar só mais uma presa e que nada sabe sobre a realidade. Pode talvez te dar alguma referência, mas ainda assim de maneira distorcida, lhe induzindo ao erro. Existem alguns outros tipos de vampiros de sangue, vulgarmente chamado de corpo seco. É um ser semelhante ao The Raker, mas todos um dia partiram do ponto de humano e chegaram a monstros. Quem sabe um dia eu escrevo mais uma matéria para o canal relatando tudo isso. Abraço a todos e sempre fiquem com Deus. Boa noite.